Ô, Nath, vem cá, por favor. Por favor, venha até aqui. Irmãos, vem cá, Nath. Nós temos a graça e o privilégio de ter conosco hoje o Nátio. Eu não me lembrava do Nátio, não. O Tiagão disse, olha, o Nátio vai estar por aí, antes do Jocum Família, vai passar por Uberlândia, o senhor não quer que ele pregue aí no domingo? Eu falei, quero, né? Quem é o Nátio, né? Ele explicou direitinho e tal, etc. E o Nátio, ele me falou um detalhe ali que eu não sabia. Ele estava na nossa primeira reunião, lá na Imper House, quando a gente fez uma reunião lá na garagem, assim, dos carros, né? Então, ele fez Jocum com o Júnior Biscoito, que sempre está aqui conosco, né? E desde aquela época, então, ele sabe David, acompanha a vida do David, mesmo que de longe, e agora um pouco mais de perto, porque o Tiagão está lá, não é? E o Tiagão o conhece, conversa, compartilha e tal. Sobre a família dele ele vai falar um pouco mais. Ele está aqui na Jocum conosco e está indo para o Jocum Família, lá em Caldas Novas, né? E eu creio que ele tem uma palavra de Deus para nós nesta manhã também. Você é muito bem-vindo, viu, Nath? E nós vamos orar por você agora para Deus te abençoar. Vamos ficar em pé mais uma vez? Ô Frank, vem aqui, por favor. Vem cá. Sobe aqui perto do Nath, vem para cá, Nath. Deixa o Frank orar por você. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo privilégio de andar do seu lado, Deus, ouvindo a tua voz, seguindo os seus passos, sendo guiado pelo Senhor em todas as coisas, Senhor. Nós te glorificamos por tudo que já aconteceu nesse culto ao Senhor, te glorificamos por tudo que o Senhor já tem feito, por tudo que o Senhor já tem falado conosco. E te pedimos uma unção especial, Deus, na vida do Nátio, em nome de Jesus. Que o Senhor o use em nome de Jesus, que o Senhor fale através da sua boca em nome de Jesus, e que os nossos corações, Deus, estejam abertos e disponíveis para ouvir o que o Senhor deseja falar para cada um de nós aqui. Então nós como comunidade, como igreja, como irmãos em Ti, Deus, em Cristo, nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar? Obrigado, Nath. Vamos lá. Bom dia, queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bom? Como o pastor Alan falou, eu estive aqui em Uberlândia há 14 anos atrás, com o Saulinho. Na época o Saulinho era magrelo, assim, ó, desse finurinho. Eu também. Éramos solteiros, né? Depois que casa parece que dá uma engordada. Mas é um prazer de verdade estar aqui com vocês, poder compartilhar essa manhã. Moro na Espanha, lá com o Júnior, mais conhecido entre vocês aqui como Biscoito, né? E faz quase 9 anos, em fevereiro vai fazer 9 anos que nós estamos na Espanha. Minha esposa e eu, e temos 4 filhos que nasceram na Espanha. Nossos filhos têm 7, 5, 3 e 1 anos de idade. Você pode imaginar o trabalho que nós temos em casa, né? Nós nunca estamos assim, como é que fala isso mesmo? Nunca estamos assim, à toa, sem nada para fazer. Em casa sempre é um terremoto constante. Então, mas é um prazer. Eu vim para o Brasil, tem 5 anos que nós não viemos ao Brasil. E esse ano Deus nos agraciou, porque minha irmã foi contratada, era moça da Azul. Então nós ganhamos 3 passagens para poder vir para o Brasil, e meu filho menor ainda não cumpriu 2 anos, então nós pagamos o preço de 3 passagens para virmos os 6. Foi um milagre de Deus mesmo, porque é difícil viajar com uma família de 6, mas Deus foi gracioso conosco, e minha esposa está lá em Coronel Fabriciano, perto de Ipatinga, com a família dela, não pôde vir, mas ela manda uma saudação para a igreja. Minha esposa é a Marilene, uma mulher de Deus. Lá, dia 9 de setembro de 2006, quando eu casei com aquela mulher, eu não sabia, mas eu ganhei na loteria. Eu costumo dizer por onde eu passo, minha esposa é a pessoa mais parecida com Jesus que eu conheço na terra. É um privilégio dizer isso da minha esposa. Uma mulher de Deus, de verdade. E
Deus me agraciou muito tendo aquela mulher. Em momentos de crise lá na Espanha, há anos atrás, eu dizia assim, quero voltar para o Brasil. E eu falava assim, vou falar agora, vou dar uma indireta aqui para a mulher. Eu falei, nossa, amor, vontade que eu tenho de voltar para o Brasil. E ela dizia assim, eu também tenho, meu amor, mas nós temos uma palavra de Deus e nós vamos ficar, não é verdade? Não era o que eu queria ouvir naquele momento, mas Deus sabe, né? Deus é fiel. Então, estou aqui, estou cumprindo um sonho hoje, pela primeira vez estou pregando de bermuda numa igreja. Oh, aleluia! Sempre sonhei em fazer isso, mas glória a Deus. Ontem eu cheguei ali na Jocum e o irmão falou assim, aqui você pode ficar à vontade, viu? Você pode vestir do jeito que você quiser. Nossa igreja não importa com isso. Eu falei, então eu vou cumprir um sonho. Então é isso aí. Eu moro na cidade de Cáceres. Nós chegamos ali com o Júnior Biscoito em Cáceres, né? Em 2009. E em 2014, o Júnior passou a liderança da base para mim e para minha esposa. Em 2015, eles subiram para o norte, em Vigo. Tiagão e Pipoca chegaram ali também, em Cáceres, fizeram a TED com a gente. Eu tive o prazer de trabalhar com o Tiago ali na TED dele, discipulando ele, e minha esposa a Pipoca. Então, nós temos ali uma conexão muito forte, somos muitos amigos. Teve um dia lá na ETED que estava tendo uma aula, sexta-feira, ministração, moverzão ali. E cada um estava assim, compartilhando o seu coração ali, né, suas fraquezas, suas debilidades. E eles falavam da tristeza que eles tinham há 2 anos, que eles estavam tentando ter filho e não conseguiam. Então, naquele dia, eu falei, não, vem cá, nós vamos ministrar vocês aqui agora. E nós ministramos ele e sentimos que houve algo de Deus muito forte aquela manhã. E 15 dias depois, ela ficou grávida da Beatriz. Então, foi um momento assim, de Deus. Sempre que nós juntamos, a gente lembra aquele dia. Foi um dia crucial. A gente gravou um vídeo lá em Cáceres. Esse vídeo foi gravado para passar na Conferência Nacional da Jocum, ali, Jocum Família. Então, ele tem uma linguajar assim, um pouco jocumeiro. Mas gostaria de compartilhar para vocês conhecerem um pouco também dali onde a gente mora. Olá, meu nome é Nacho. Eu fiz a minha TED no ano de 2000 na base de Contagem, lá em Contagem das Abóboras. Conheci ali a minha esposa naquele tempo. Quando nós começamos a namorar, a gente servia Jocum Sem Fronteiras em Curitiba, em 2006, onde nós casamos. Hoje, moramos na Espanha há quase 9 anos. Temos 4 filhos que nasceram na Espanha e minha esposa e eu lideramos juntos a base de Jocum Cáceres. Cáceres é uma cidade medieval que foi fundada 34 anos antes de Cristo. E daqui surgiram muitos dos conquistadores da América. Francisco Pizarro, que conquistou o Peru, ou Hernán Cortés, que conquistou o México, saíram dessa região. Não propriamente dessa cidade, mas sim desse estado. É uma cidade que fica a oeste da Espanha. Ficamos exatamente entre Madrid e Lisboa. Fica exatamente a 100 quilômetros da fronteira com Portugal. E aqui foi onde Deus nos chamou para estabelecer uma base de Jocum e estabelecer um ministério. Cidade de aproximadamente 100 mil habitantes, uma cidade de médio porte, e foi declarada 30 anos atrás como Patrimônio Cultural pela Unesco. Uma cidade turística e também uma cidade universitária, onde temos aproximadamente 16 mil estudantes na Universidade de Cáceres. A igreja evangélica na Espanha, ela cresceu através de uma imigração massiva, principalmente de latino-americanos. Porém, como aqui nessa cidade, nessa nossa região, é de poucas indústrias, pouco emprego, também é uma região de poucos estrangeiros. Consequentemente, é uma região de poucas igrejas evangélicas. Temos abaixo de 1%, provavelmente 0,5% de evangélicos na população de Extremadura, que é o estado inteiro, e também na população de Cáceres. Então, em Extremadura somos 383 cidades e povoados, dos quais apenas 17 deles têm igreja evangélica. A maioria dessas cidades não possuem sequer a presença de um cristão que possa ser testemunhos do evangelho naquele lugar. Portanto, região de extrema necessidade, os campos estão brancos e o que precisamos realmente são ceifeiros. E talvez Deus esteja chamando você para fazer parte dessa equipe de ceifeiros. Cáceres tem uma das partes antigas históricas melhores conservadas da Europa, considerada a terceira melhor conservada, e por isso também
É um lugar propício para gravações, principalmente de séries medievais. Exatamente nesse arco aqui, na 7ª temporada de Game of Thrones, foi gravado uma parte. E também outros seriados, como Steel Star Cross, da televisão, muitos deles passam por aqui e gravam aqui devido à sua riqueza monumental, devido às suas paisagens e o seu centro histórico bem conservado, como vocês podem ver. Essa aqui é a Praça São Jorge, conhecida como em espanhol, La Plaza San Jorge. Neste exato lugar aconteciam as Inquisições, ou seja, pessoas que foram descobertas lendo a Bíblia ou que fossem protestantes, eram mortas, queimadas vivas diante da população para gerar um certo medo nas pessoas e que eles não se convertessem a essa nova religião. Muitas pessoas acreditam que Espanha, Portugal são países muito católicos ainda, porém isso não é uma verdade. Nós temos uma geração das pessoas de 50 anos para cima que alguns ainda guardam tradições católicas, mas a geração menos de 50 anos, a grande maioria hoje se declara ateus. Eu diria que hoje, não só na Espanha, com esse contexto católico, na Europa em geral, para mim, é um dos desafios mais difíceis da Grande Comissão. Não somente por causa do pós-cristianismo, da morte da fé das pessoas, do crescimento do humanismo, mas também pela islamização da Europa. São milhões e milhões de islâmicos. Por exemplo, a Espanha tem a menor taxa de natalidade. Geralmente os casais aqui têm uma média de 1,1 filhos por casal, enquanto os muçulmanos têm 8, 9, 10 filhos. Enquanto a população da Europa mengua, a população dos muçulmanos passam a crescer. Bruxelas, na Bélgica, onde mais de 50% da população da cidade já são muçulmanos, isso faz com que a Europa se torne, nesses últimos tempos, um dos maiores desafios missionários e da história mundial. E essa realidade não está muito longe de nós. Ainda dentro da província de Extremadura, temos a cidade de Navalmoral de la Mata. É a cidade espanhola com maior porcentagem de muçulmanos. De 16 mil habitantes, 7 mil deles são muçulmanos. É questão de tempo com que a Europa seja de maioria islâmica. Em nossa base, em Jocum Cáceres, nós temos alguns ministérios. Por exemplo, temos 2 ETEDs por ano, ETEDs com um enfoque em artes e esportes. Também temos escola de aconselhamentos todos os anos em janeiro. Temos também, em parceria com o Ministério de Bíblia em Cada Casa, um ministério que nós chamamos de Missões sobre Rodas, onde nós vamos em cada povoado de Extremadura entregar Bíblias. Queremos que cada pessoa possa ter acesso à Palavra de Deus. Temos um ministério que nós chamamos de CEL, traduzido seria Seminário de Treinamento de Liderança Juvenil. Nos meses de verão aqui da Espanha, de julho, nós temos esse seminário, que é uma escola de férias mais ou menos de 35 dias de duração, com teórico e prático. E estamos agora pioneirando King's Kids, que já tem na Espanha, na base de Barcelona, mas que agora nós estamos também trazendo para a base de Cáceres. A parte de todos os ministérios que nós levamos na base, também temos a questão de que nós sempre estamos incentivando nossos obreiros a ir para as ruas, a estarem envolvidos nas áreas de influência da sociedade. Se você gosta de esportes, envolva-se com esporte na cidade. Se você gosta de medicina, vai ser voluntário na Cruz Vermelha e assim por diante, para nós sermos influentes dentro da cidade. Então tem gente na base que faz música em bares, tem gente que está envolvida em várias áreas da sociedade. E como um projeto também plantar igrejas, como Jocum Espanha, estamos tendo esse movimento e Deus tem nos impulsionado a nós rompermos as barreiras e irmos além. Então tem várias bases na Espanha sendo plantadas, mas como parte da nossa base aqui em Cáceres, estamos enviando essa equipe para plantar uma base na cidade de Salamanca, que é uma das maiores cidades universitárias da Europa. Na verdade, é a segunda universidade da Europa em toda a história. Então é uma cidade com muita história, com muitíssimos, milhares de estudantes universitários. Então, se você quiser conhecer mais sobre isso, entre em contato conosco, por favor. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, pode chegar junto, que nós estamos aqui para te abençoar e te servir. Então, muitos de nós brasileiros achamos que viver na Europa, ou ser missionário na Europa, é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa muito difícil, que o visto é uma coisa que nunca vai sair, que não tem como, e isso não é uma verdade. Isso não é uma realidade, e eu gostaria de te ajudar. Se você sente um chamado para a Europa, um chamado para a Espanha, para Cáceres, seja o que for, então, esse camarada aqui bonitão vai estar por aqui embaixo. Você me procura depois. Nós vamos fazer uma reunião durante esse evento, tirar dúvidas de quem tiver sobre a Europa em geral, não precisa ser só a Espanha, mas nós queremos abençoar e queremos ajudar
a você cumprir com esse chamado. Então me procura, vamos fazer essa reunião para todos os interessados e até mais. Um beijo, um abraço, fique com Deus. Ok, então seu videozinho que... chama Naval Moral de la Mata. Naval Moral. Fica 120 quilômetros de Cáceres a 180 de Madrid. É no caminho indo para Madrid. É. Exatamente. Sim, é o seguinte, o islamismo cresce não a partir de conversões de espanhóis, ele cresce a partir de multiplicação. O muçulmano pode ter até 4 esposas. Então eles têm 8, 9, 10 filhos com cada esposa. Então, eles se multiplicam de uma forma muito grande. Ali, na Naval Moral, basicamente é a imigração de marroquinos. É por isso que... Sim, sim. Eles se juntam muito. É um povo muito unido, né? É um povo que se ajuda muito. E eles geralmente fazem isso. Vão para um lugar onde tem família já que foi, então eles vão se chegando. E que é religião junto. Mas na Naval Moral como é que fala? Eles vão plantando mesquitas e vão tomando conta. Marrocos, a única coisa que separa Marrocos da Espanha é o Estreito de Gibraltar. É muito pequeno. Então, se o marroquino não consegue entrar legalmente, ele entra ilegal. Ele atravessa de barco e por isso existem muitos marroquinos lá, né? Migração forte de marroquinos. Então, o islamismo tem se propagado na Espanha e na Europa em geral de uma forma muito, muito rápida. Na verdade, eles estimam que dentro de 15 anos a Europa em geral terá uma população de maioria muçulmanos. Agora, com essa crise de refugiados que teve, entraram quase 2 milhões de refugiados muçulmanos. Então, tem sido um crescimento muito rápido. É um grande desafio a Europa, na verdade, né? Então, queridos, nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra simples, mas que eu acredito uma palavra... não acredito que eu vá falar alguma coisa que você não saiba ainda, mas acredito que seja algo que Deus quer falar conosco. Abre sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 15, versículo 20 e 21. Êxodo 15, 20 e 21. E diz assim: Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhe respondia: Cantai ao Senhor, pois sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro. Amém. Pai, queremos que o Senhor nos fale nessa manhã. Nós queremos abrir nosso coração, nossos ouvidos espirituais, que o Senhor possa falar conosco com poder, com graça, com unção, com autoridade, que nós possamos sair desse lugar nessa manhã mais parecidos contigo do que viemos. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto que nós acabamos de ler, isso aconteceu exatamente depois que o povo de Israel atravessa o Mar Vermelho, quando ele se abre. Então, só para a gente ter um pouco aqui de contexto, nós conhecemos a história de Moisés, verdade? Moisés foi esse hebreu que foi encontrado pela filha do faraó dentro de uma cesta no rio Nilo, e ela criou aquela criança como se fosse um filho do faraó. Então, Moisés cresce ali como um príncipe
E quando ele, aproximadamente com 40 anos de idade, acontece aquele episódio, ele descobre que ele era um hebreu, e ele vê um soldado egípcio maltratando um hebreu, e ele tenta ajudar e ele mata aquele soldado. Então ele enterra o seu corpo embaixo da areia, mas logo aquele corpo é descoberto e eles descobrem que Moisés foi quem matou. Então Moisés, ele foge, ele vai embora para o deserto de Padã Arã, e ali ele habita por 40 anos, ele se casa, ele trabalha ali junto com seu sogro Jetro durante 40 anos. E um dia, Deus aparece para Moisés naquela sarça ardente, verdade? Então Deus fala com ele, fala: Moisés, você vai libertar o meu povo. E Moisés, um pouco temeroso, né? Então ele vai e fala: Senhor, mas eu não sei falar, como que eu vou falar? E Deus começa a encorajar a Moisés, ele fala: joga esse cajado no chão, e joga, e se transforma na cobra, e pega agora no rabo, e pega, e se transforma em cajado. Deus ia mostrando ali o poder dele para Moisés, até que Moisés decide, e fala: então tá bom, Senhor, então eu vou. Então Moisés pega, vai para o Egito, chega para Faraó e fala: ó, Faraó, Deus mandou eu vim aqui, o grande eu sou, libera o meu povo, nós queremos ir embora. E Moisés endurece o coração. A Bíblia diz de fato que Deus endurece o coração de Faraó, e nós conhecemos a história, e começa Deus mandar as pragas, né, para o Egito, pragas de gafanhotos, de sapos, de moscas, até que chega a 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos. Ali o Faraó fica muito abalado, e ele fala: então tá bom, Moisés, chega de praga, vai embora, leva esse povo embora. E Moisés leva o povo embora. Então o povo está indo embora em direção ao Mar Vermelho. Chega ali no Mar Vermelho, a Bíblia diz que o Faraó se arrepende de ter tomado aquela decisão. Então ele pega o exército dele e fala: ó, vamos embora, vamos atrás desse povo, vamos matar todo mundo. Então eles chegam, e o exército do Faraó vai atrás do povo, mas havia uma coluna de fogo que separava, que não deixava o exército chegar ali. Então aquele povo está ali na beira do Mar Vermelho, e Deus faz um grande milagre. Deus abre as águas do Mar Vermelho, aquele povo atravessa em seco, e depois de eles terem atravessado, o exército do Faraó vai atrás, o mar se fecha, aqueles homens morrem afogados com seus cavalos. Então já do outro lado, Miriam pega um tamborim e começa a dançar, e começa, né, a cantar, fala: oh, glória a Deus, e começa a louvar a Deus. Isso é tremendo, irmãos, amém? Não, amém nada. Não é tremendo. Presta atenção. Qualquer idiota, depois que passou da prova, sabe louvar a Deus. Louvar a Deus depois que tudo está pronto, que Deus fez um milagre e que as coisas se resolveram, é muito fácil. Porque antes do milagre, antes de eles atravessarem o Mar Vermelho, o que aconteceu ali? O que eles fizeram ali na beira do Mar Vermelho? Eles começaram a murmurar. Ele falou: Moisés, mas não tinha sepulcro suficiente no Egito para que vocês nos trouxessem aqui para morrer aqui? Melhor nós teríamos ficado lá. E começaram a murmurar e a murmurar. E claro, isso é muito fácil, qualquer idiota faz isso. Quando está tudo nublado, quando você não vê nenhuma perspectiva, quando tudo está ruim, murmura, murmura, murmura. Quando Deus vem e faz o milagre: aleluia, Deus, eu te louvo, você é grande. Isso é fácil fazer, não é verdade? E aquele povo, o povo ali, eram mais ou menos aproximadamente 2 milhões de pessoas que atravessaram ali, né? E num trajeto que durava aproximadamente de 11 a 14 dias até chegar na Terra Prometida, durou quanto tempo? 40 anos. 40 anos andando em círculos, 40 anos para fazer um trajeto que demoraria no máximo 2 semanas. Por quê? Por causa da murmuração. A murmuração, ela é um som do inferno. Cada vez que nós murmuramos, cada vez que nós reclamamos, significa que nós estamos dizendo para Deus: Deus, você está errando. Tem alguma coisa assim que o Senhor não é perfeito, não. O Senhor está fazendo alguma coisa errada. O Senhor está falhando, o Senhor não é bom. O Senhor não é fiel, o Senhor não é aquilo que a Bíblia diz que o Senhor é.
Então, cada vez que nós murmuramos, nós estamos declarando que Deus é um erro. E que Ele não tem o controle das coisas. E esse povo aqui era aquilo ali. Qualquer coisa era murmurar. Chegou lá, Moisés, nós não temos água. Ai, meu Deus, o que a gente faz? Ah, Moisés, nós estamos com saudade das cebolas, do alho. Lá no Egito tinha, aqui não tem. Aqui, rapaz, outro dia eu estava conversando com uma pessoa, e esse rapaz dizia, não, o que faz falta para a igreja hoje, para a igreja do Brasil, é que nós temos que crer e temos que orar por milagres. Porque quando o povo ver os milagres, eles vão se converter. Eu falei, amigo, eu não tenho certeza dessa sua teoria. Porque o povo de Israel, por exemplo, esse povo foi quem mais viu milagres, eu acho que em toda a história. Além de ver Deus livrando eles, né, com todas aquelas pragas do Egito, abrindo o mar vermelho, uma coluna de fogo guiavam eles pela noite, uma nuvem guiava eles de dia. E todo dia caía maná do céu, não faltava nada para eles comerem nunca. A roupa das crianças, as crianças cresciam e a roupa cresciam com ela nos seus corpos. Os pés das crianças cresciam, as sandálias cresciam junto. Aquele povo viu água sair da rocha. Eu acho que não teve geração que viu mais milagres acontecerem do que essa. E nem por isso eles converteram, nem por isso eles deixavam de murmurar. Nem por isso eles entendiam, nem por isso eles decidiam confiar em Deus. Então, bom, minha teoria sobre isso vai mais além, né? Jesus curou 10 leprosos e quantos voltaram para agradecer Ele? 1. 9 foram embora e receberam um milagre, uma coisa extraordinária e jamais voltaram sequer para dizer obrigado. Então, não creio, milagre sim, eu já vi gente que se converteu através de ver um milagre, mas não é garantia, não quer dizer que é por causa disso, né? Mas, e ali estava aquele povo. Uma vez tinha uma criancinha e ela foi na escola dominical no domingo e justamente ensinaram para ela sobre, né, o general Moisés, com aquele povo que atravessou o Mar Vermelho, aquilo, e a criança ficou assim, uau, quando chegou na segunda-feira, ela foi para a escola e começou a contar ali na sala para os amiguinhos, você não vai acreditar, rapaz, eu aprendi ontem na escolinha dominical, e você tem que ver, Deus é poderoso, e eles atravessaram e o mar se abriu, e começou a falar aquilo, e o professor escutava, e o professor falou assim, o que você está falando aí? Não, o que eu aprendi ontem na escolinha dominical. E o professor falou, não, rapaz, você não está entendendo, isso tem uma explicação científica. Ele falou, porque tem uma época do ano onde há uma seca e o nível do Mar Vermelho diminui, então é possível você atravessar o Mar Vermelho, a água batendo no joelho. E foi isso que aconteceu, aquele povo atravessou com a água no joelho. E aquela criança deu um grito e falou, glória a Deus! E o professor falou, o que você está falando, rapaz? Estou te explicando aqui o que aconteceu. Ele falou, pois é, mas Deus é tão tremendo, rapaz. Olha só que o exército do faraó afogou com a água batendo no joelho. Imagina só uma coisa dessa. Então, esse povo viu milagres, não importa qual corrente científica você acredite, mas é um milagre, continua sendo um milagre. Mas, então esse povo estava ali e é muito fácil quando nós temos essa experiência, que quando tudo está errado, tudo está nublado, a gente começa a murmurar e quando tudo se resolve, Deus faz um milagre, a gente começa a louvar. É muito fácil, mas eu acredito que Deus quer nos ensinar algo novo. Imagina, na verdade, que não é algo novo, na verdade, né? Acho que isso é uma coisa básica que todos nós já ouvimos falar, mas eu acredito que Deus está querendo bater nessa tecla essa manhã. Então, vem comigo, abre sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20, que nós vamos ver aqui uma outra história. Uma outra história. 2 Crônicas, capítulo 20, que é a história do rei Josafá.
E vamos ler aqui alguns versículos, começando pelo primeiro. 2 de Crônicas, como dizia um amigo meu, 2 pauzinhos de crônica, capítulo 20, a partir do versículo 1. Diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns e disseram a Josafá: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. E temeu Josafá e pôs-se a buscar o Senhor e apregou jejum em todo o Judá. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá, o povo veio para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo, e disse: ó Senhor Deus, nossos pais, Deus de nossos pais, não és tu Deus dos céus? Tu dominas sobre todos os reinos e povos, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Até aqui. Então, aqui nessa história, Josafá era o rei de Judá. Okay? Havia o reinado de Israel e de Judá, já haviam se separados. E Josafá é rei de Judá. E ele escuta que da além do mar, vem vários povos lutar contra ele. E no versículo 3 diz que Josafá temeu, ele teve medo. Ele teve medo, porque ele sabia que os povos que vinham contra eles eram muito mais numerosos, eram muito mais fortes, e eles não tinham, humanamente falando, nenhuma chance de vencê-los. Então, assim como o povo de Israel diante do Mar Vermelho, o Mar Vermelho de Josafá era esse. Ele estava vendo tudo nublado. Mas ele teve uma atitude diferente. Em vez de murmurar, o que ele fez? Versículo 13 diz: temeu Josafá e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou o jejum em todo o Judá. Em vez de murmurar, ele temeu e ele pôs-se a buscar o Senhor. Então, que outra coisa aconteceu aqui, ó? Muito bem, versículo 18, diz assim: e Josafá postrou-se com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém lançaram-se perante o Senhor e o adoraram. Então se levantaram os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coreitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel em alta voz. Pela manhã cedo levantaram-se e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, Josafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Então o que ele faz aqui? Na hora de sair para a batalha, ele pega os levitas, literalmente, imagina essa cena. Você vai para uma batalha, você tem um exército, aí o exército está ali pronto para ir para a batalha, fala: calma aí, exército, vocês ficam aqui para trás. Os levitas, vem cá, os músicos, os cantores, cadê? Pega o violão, pega a sua harpa, pega todos os instrumentos, os tambores, vocês vão estar na frente da batalha, vem cá. E colocou aquele povo na linha de frente de batalha e fala: agora nós vamos adorar o Senhor. Vamos para a batalha e vamos adorando ao Senhor. Olha só que coisa mais linda. O contrário do que fez aquele povo, né? Aquele povo lá de Israel, aquele lá, depois da vitória que eles começaram a louvar o Senhor. Esses aqui, eles estavam confiando em Deus, falaram: não, nós vamos adorar a Deus antes. Não importa as circunstâncias, não importa se é humanamente impossível, não importa se a situação está preta, nós escolhemos adorar o Senhor. E nós confiamos nele. E eu vou te falar, querido, não é uma atitude natural do ser humano. Nós, naturalmente, nossa tendência mesmo é murmurar, é desesperar, é reclamar, é falar. É nossa tendência natural. Nós precisamos ser intencionais quando vem essas situações e nós temos que agir de uma forma contrária ao nosso instinto humano. E falar: Deus, eu decido, eu tomo a decisão de confiar no Senhor. Não importa se isso é difícil, não importa
se eu acho que não vou dar conta, mas eu confio no Senhor. Agora, vamos ver aqui alguns detalhezinhos que foram cruciais para essa... Não, primeiro vamos avançando um pouco na história, só para você ver o que aconteceu. Versículo 21 disse: E tendo ele tomado conselho com o povo, ordenou cantores para cantar ao Senhor e o louvarem por causa do esplendor da sua santidade. Enquanto saíram na frente do exército, dizendo: Rendei graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e do monte de Seir, que tinham vindo contra Judá e foram desbaratados. Os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. Acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Nisto chegou Judá ao alto que olha para o deserto, e quando olharam para a multidão, viram somente corpos mortos que jaziam em terra, nenhum tinha escapado. Olha só que interessante, aquele povo, vários povos vindo contra ele, no caminho aquele povo se encontra e começa a brigar entre eles. E começa lá a se matar, espada para cá, flecha para lá, lança, vai. E quando aquele povo chega no lugar que eles veem o deserto, estava todo mundo morto. Eu não sei como é que faz para morrer todo mundo, entendeu? Pelo menos tinha que ter sobrado um, o último. Mas diz que estavam todos mortos. E aquele povo, além de não ter que ter brigado a batalha, eles tinham todos os despojos de todos aqueles exércitos que estavam ali. Só tiveram que ir lá e pegar armas, ouro, riqueza, tudo estava ali. E eu acredito que se nós aprendemos a adorar a Deus antes das nossas batalhas, mesmo quando parece que é um mar vermelho, que é impossível se transpor, eu acho que Deus tem muito milagre para nos ensinar, muitas coisas para nos mostrar. Então, algumas coisas interessantes disso daqui. O versículo 3 diz que Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou jejum em todo Judá. Primeira coisa, ele teve medo e buscou o Senhor. O que é que nós fazemos, em primeiro lugar, quando nós temos medo de uma situação? Quando você está desempregado e não tem dinheiro para pagar aluguel no fim do mês, o que é que você faz? Você busca o Senhor ou busca seus pais para dar uma ajudinha? É porque às vezes nós somos tão brilhantes, temos ideias tão brilhantes, que a última coisa que a gente faz é buscar o Senhor de fato. E isso faz com que nós não vejamos grandes proezas de Deus na nossa vida. Por exemplo, seu filho está doente, qual a primeira coisa que você faz? Você ora para ele ser curado ou você leva ele para o hospital? Não quero dizer que está errado levar para o hospital, não, tá? Eu levo meus filhos para o hospital também. Mas qual a primeira coisa que a gente faz? Leva para o hospital, aí quando o médico fala, seu filho está desenganado, vai morrer, aí que você vai buscar o Senhor. Senhor! Josafá, a primeira coisa que ele fez, ele falou, vou buscar o Senhor. Apregou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá, o povo veio para buscar ao Senhor. Eles pediram socorro ao Senhor. Não foi ao banco com empréstimo, não foi... Primeira coisa, pedir socorro ao Senhor. Uma das coisas também que eu gosto muito, no versículo 12, ele diz, ó nosso Deus, não nos julgarás, pois em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Ele fala, primeiramente, eles são humildes, Eles falam, não sabemos o que fazer. Não sabemos o que fazer. É uma declaração de dependência total de Deus. Porque muitas vezes nós sabemos que já sei o que eu vou fazer. Vou lá, só meter o cartão do banco ali na caixa eletrônico e já tem ali um empréstimo pré-aprovado. Já sei o que fazer. Nós sempre temos uma ideia brilhante. Mas esse povo aqui, olha a humildade, não sabemos o que fazer. Uma declaração diante do Senhor. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos
estão postos em ti. E existe uma coisa muito interessante sobre nossos olhos postos em ti. Quer ver? Ó? Deixa eu pegar aqui um exemplo. Quem que pode aqui? Vem um voluntário aqui, por favor. Uma pessoa, isso. Então tá, vamos fazer aqui. Alguém tem uma caneta aí para me emprestar? Isso, obrigado. Uma caneta. Muito bem, vamos dizer que... Qual é o seu nome mesmo? Zezé. Zezé está aqui. O Zezé está representando Deus. Zezé é Deus, tá bom? Essa caneta aqui é o meu problema. É o meu mar vermelho, as minhas impossibilidades, tudo nublado. Quem que é maior? Meu problema ou Deus? Obviamente, né? Mas sabe o que a gente faz? Faz isso aqui, ó. Nossa, mas o meu problema é grande demais. É até maior que Deus, ó. Mas eu só vejo, meu problema é enorme. Porque os nossos olhos estão postos no problema. Então, quando a única perspectiva que nós temos é o nosso problema, nós não somos capazes de ver a grandeza de Deus. Porque se nós somos capazes de colocar lado a lado Deus e o nosso problema, nós vamos ver que... Mas é muito pequeno esse problema do lado de Deus, olha só. Mas nós insistimos em fazer isso daqui, é o meu problema. E tem gente que problema é de estimação, né? Oh, vida inteira, você vai lá, como você está bem? Oh, não, mesmo problema, 10 anos você está lá, um probleminha de estimação, parece que ama aquele trem. Obrigado, Zezé. Então, os nossos olhos, uma declaração que eles fizeram, nossos olhos estão postos em ti. Você lembra daquela passagem de Jesus, quando ele chega para os discípulos, ele fala assim, ó, vocês sobem nesse barco e atravessa esse lago aqui. E Jesus vai para o monte orar, e os discípulos estão no barco. E de repente, os discípulos, uma tempestade, eles começam a passar por uma tempestade. E aqueles homens estão desesperados, eram pescadores, hein? Mas eles estão desesperados dentro daquele barco, e aquela tempestade, e de repente, Jesus aparece andando sobre o mar, sobre as águas, né? E os discípulos falam, aleluia, o Senhor veio nos buscar. Amém? Não foi isso que eles falaram. Eles falaram, um fantasma! Eles acreditaram, eles acharam que Jesus era um fantasma. E Jesus falou, tem de bom ânimo, sou eu. E qual que era o mais abusado de todos? O Pedro. E Pedro fala, Senhor, se és tu mesmo, diga que eu vá também ter contigo por sobre as águas. E Jesus fala, vem Pedro, vem ter comigo. E Pedrão sai do barco e começa a andar sobre as águas. Mas a Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 14, a Bíblia diz que Pedro, tirando os seus olhos de Jesus, começou a olhar para as ondas, para a tempestade. E o que aconteceu? Ele começou a afundar. Presta atenção. Quando nós tiramos os olhos de Jesus e começamos a olhar para o nosso problema, nós afundamos, querido. Nós afundamos. Mas esse povo aqui de Josafá, e nossos olhos estão postos em ti. Olha que declaração linda. Nossos olhos, nossa confiança, tudo que nós temos, nossa esperança está posta somente em ti. E se o Senhor não fizer nada, nós vamos morrer aqui mesmo. Esse povo decidiu, eles escolheram confiar em Deus. E, versículo 15, na segunda parte, Deus fala assim com ele, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Deus começa a falar com ele e fala, então tá bom. Se seus olhos estão em mim, vocês confiam em mim mesmo, vocês estão me pedindo ajuda, tranquilo, a peleja agora não é mais suas não, eles vão ter que ver agora é comigo. E Deus obra aquele grande milagre, né, e faz uma coisa excepcional, um grande milagre na vida deles. Irmão, você quer ver milagre, você quer ver Deus fazendo milagre na sua vida? Põe na mão dele. Em vez de você ter grandes ideias, em vez de você ter grandes soluções, corre primeiro para ele. Ouve a voz dele, fala, Senhor, e agora? O que eu faço com isso?
Tenta ouvir Deus, ora pelo milagre, fala, Deus, eu quero ver um milagre. Talvez seja fácil, talvez seu pai seja, né, uma pessoa milionária, então só você ir lá pedir para papai e ele resolve o seu problema, mas você não vai ver a mão de Deus. Tenta falar, não, Deus, agora, papai, eu quero ver meu papai do céu fazendo um milagre agora. Vamos lá. Vamos ver agora um terceiro e último exemplo. Vamos em Atos, capítulo 16. Atos 16. Essa história também eu amo. Que é a história de Paulo e Silas. Atos 16, versículo 24. Atos 16, 24. Diz assim: E ele, tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. De repente, sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram e abriram-se todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Todos. Você lembra dessa história? Estava lá Paulo e Silas, estavam pregando, e as autoridades da cidade vieram e falaram, vocês podem parar de pregar aqui, nós não queremos sua pregação. E o que eles fizeram? Pararam de pregar. Não, eles continuaram pregando. Porque importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Então depois vieram as autoridades outra vez, prenderam eles, mandaram eles ir para o calabouço. Não era na cela normalzinha, não, para o calabouço. E os pés deles estavam amarrados ao tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas começaram a reclamar. Falar, Deus, como é que o Senhor me deixou aqui desse jeito, desamparado? Foi isso? Não. Então, o primeiro exemplo que nós vimos lá no começo, em Êxodos, é um povo que começou a adorar a Deus depois da prova. Depois nós vemos ali em 2 de Crônicas, o povo que começou a adorar a Deus antes da prova. E esse terceiro exemplo aqui, nós vemos aqui 2 homens que começam a adorar a Deus durante a prova. Paulo e Silas estavam lá. Eles tinham sido açoitados. Eu não sei o que você faria no lugar desses homens. Mas eu me imagino, se eu fosse Paulo, talvez eu estava ali pronto para chutar o pau da barraca, né? Fala, Senhor, mas eu decidi entregar minha vida para o Senhor. Eu estou aqui pregando o seu evangelho e o Senhor permitiu que esses homens nos pegassem e nos batessem. E o homem lá, né, todo preso. Ai, está doendo minhas costas. Oi, Silas, sopra aqui. Ai, minhas costas. Eu não sei qual seria essa reação, mas Paulo e Silas de verdade tiveram uma reação incrível. A Bíblia diz que eles começavam a orar e cantar hinos à meia-noite. E Deus, mais uma vez, vem com a provisão, vem com um milagre, e um terremoto acontece ali. E todos, não somente eles, mas todos os presos foram liberados. Além disso, depois de tudo isso acontecer, o carcereiro queria se matar. Em vez dele falar, se mata mesmo, sua desgraça, morre aí. Não, eles falaram, vem cá, rapaz, você não pode se matar não. Tem Jesus, vem cá. E eles pregaram para o carcereiro. E o carcereiro foi batizado, ele e toda a sua família. Rapaz, olha que glória, olha que coisa linda. Mas outra vez eu bato nessa mesma tecla. Não é uma reação natural do ser humano. Naturalmente, você e eu não reagimos dessa forma. Nós precisamos ser intencionais e precisamos ter consciência do Deus que nós servimos. Precisamos ter consciência de que Ele é um Deus que não nos desampara. É que hoje em dia, infelizmente, o Evangelho tem sido estragado. Não só no Brasil, mas na América Latina inteira, né? Com esse Evangelho de que Deus, se você é crente, você não pode sofrer. Se você é crente, você não pode ter uma enfermidade. Se você é crente, tudo tem que dar certo, você tem que ser rico. Se você for crente,
uma mentira do capeta, o evangelho da prosperidade sendo pregado, onde muita gente só serve a Jesus por causa disso, né? Pelo que ele dá. Eles acham que que Deus é um Papai Noel que existe para dar tudo aquilo que eu quero. Ele é um caixa eletrônico 24 horas, que eu não preciso fazer nenhum depósito, eu só retiro. Deus está ali só para me dar, me dar e me dar. E a vida nem sempre é assim que funciona. De fato, nunca funciona assim, né? E eu me lembro, nós estivemos ali na Espanha, estamos, né? Mas no ano de 2010, quando meu primeiro filho nasceu, estávamos ali na Espanha, há 1 ano e pouquinho. Uma situação super difícil. Financeiramente estávamos muito mal. E meu filho nasceu quando minha esposa estava em trabalho de parto. O médico falou assim, olha, sua esposa está com febre, 40 graus de febre. Nós vamos ter que levar ela agora para o paritório e vamos ter que ajudar ela. Você fica aqui do lado de fora. E me deixaram do lado de fora. Aí foram para lá, fizeram... Parte da minha esposa foi totalmente instrumental, com fórceps, com ventosa, com tudo que tem direito. Minha mulher tomou 18 pontos. E quando eles tiram meu filho para fora, o médico fala assim, olha, ele está com febre. Nós não sabemos se ele absorveu a temperatura da mãe, que ele estava dentro dela, ou se ele está com febre por ele, mas com o bebê recém-nascido nós não podemos brincar. Então nós vamos ter que colocar ele agora num tratamento de antibiótico, que ele tem suspeita de infecção. Então levaram ele para a incubadora, lá no neonato, colocaram ele naquela maquininha. Era até engraçado, você via pelo espelho, assim, pelo vidro, vários bebezinhos desse tamanho assim, ó, e o meu era grandão dentro da incubadora lá. E ficou ali 9 dias, tomando antibiótico intravenal. E bom, depois de 5 dias deram alta para minha esposa. E minha esposa não queria ir embora, porque ela falou, não vou embora, deixar meu filho no hospital. Mas não tinha jeito, tinha que fazer assim. E depois o médico nos chamou, fizeram um teste, e meu filho tinha uma... Como é que chama isso? Uma luxação no quadril. Tá? É quando o osso do fêmur não está bem formado, a bolinha, então ele não está encaixado no quadril. Então ele tinha que usar um colete que a perninha dele ficasse aberta, assim, ó. Não podia tomar banho, não podia tirar para nada. 4 meses, meu filho usando aquele negócio. Então o médico nos chamou e ele começou a falar que meu filho tinha, mas ele usava aqueles termos médicos complicadíssimos. E a gente ficou assustado, a gente falou, e agora? Esse menino vai andar algum dia? A gente achava que era super grave. E estava ali, e deram de alta para minha esposa. E eu lembro aquele dia, nós entramos no carro, e nós indo para casa, e minha mulher estava aos prantos, sentada do meu lado, aos prantos. Chorava, chorava, chorava. E minha vontade natural era dizer, Deus, como é que pode? Eu estava ali, fiquei 6 dias no hospital, não tinha dinheiro para comer comida. Eu comia do restinho da comida que eles traziam para minha mulher. E ali naquela situação, eu falei, Deus, eu vou escolher te adorar. E eu comecei a cantar no carro. Comecei a cantar, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E minha esposa começou a me acompanhar naquele cântico. Nós fomos para casa, os dois, chorando e cantando. Falei, Deus, eu não entendo essa situação. Estou num país totalmente alheio ao meu. Uma cultura nova para mim, com todas essas dificuldades. Mas eu escolho confiar em você. Eu escolho colocar meus olhos em Ti, Senhor. E o médico chegou depois e falou, olha, seu filho precisa comprar esse colete, né, para colocar, e ele não sai do hospital se ele não tiver esse colete. Eu não tinha R$1 para comprar aquele trem. Era 120 euros, lembro até hoje. Mas eu falei, Deus, eu escolho confiar em Ti.
Eu escolho confiar em Ti. Eu acho que Deus está nos chamando a escolher todos os dias e falar: Deus, eu escolho confiar em Ti. Não importa quão difícil a situação seja. Não importa se nos meus olhos é impossível humanamente. Não importa se eu não sei mais o que fazer. Não importa se é uma enfermidade que o médico disse que é incurável. Não importa se é uma situação financeira que eu não sei quando eu vou fazer para sair. Não importa se é uma situação que o meu filho está nas drogas, eu não sei. Não importa a situação. Mas eu escolho confiar em Ti. Eu escolho Te adorar antes, durante e depois da provação. Antes, durante e depois. Porque quando nós adoramos a Deus, queridos, a mão de Deus se move ao nosso favor. Conhece aquele cântico? Eu não sou muito desses cânticos muito pentecostal, não. Mas tem assim: então louve, tá chorando, louve, tá na prova, louve. Como é que é mais? Precisando, louve. Sei que ela louve. Não importa, louve, seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, tirando os espinhos. Né? Mas é isso aí, mas é exatamente isso que acontece. Quando nós decidimos adorar e louvar a Deus antes, Deus vai na frente, querido. Ele fala: agora a parada é comigo. É você pegar o seu problema e falar: Deus, está nas suas mãos, ó, toma. E Ele pega para você. Queridos, vamos ficar de pé? Vamos orar? Vamos fazer diferente aqui para a gente ir quase indo para o final. Vamos aproveitar isso. E vamos fazer um segundo apelo aqui. Né? Enquanto o Nath está falando aqui. Essa frase, eu não quero esquecê-la mais nunca. Né? Como é que é? Escolhe? Você vai escolher o quê? Né? Vai escolher adorar? Não é isso? Humanamente, não é parte da nossa natureza humana escolher adorar, é murmurar. Mas nós vamos escolher adorar a Deus antes, durante e depois. Isso, nós vamos escolher. É uma escolha, irmão. Então, tem uma propaganda do Itaú atualmente. Ô Vinícius, pessoal do louvor, pode vir. Venham para cá, para a gente cantar. Uma propaganda do Itaú que eles estão fazendo agora no Brasil, que você começa a investir R$10. Você investe R$10, o hábito se torna um costume. Aí você vai tendo aquele hábito de investir R$10 e tal. Aquilo se torna uma prática e depois é até normal, igual comer, né? Igual eu tenho muita dificuldade de caminhar, eu tenho preguiça. Aí o meu médico dos meus olhos lá em Goiânia falou assim: rapaz, você está bem, graças a Deus, está recuperando, mas você tem que caminhar. Eu falo: doutor, eu tenho a maior preguiça de caminhar. Ele falou: não, lembra que você tem que tomar remédio todo dia. Você não tem? Tem. Então, você tem que caminhar todo dia. Nossa, que dificuldade que eu tenho. Mas, já nessa área da escolha espiritual que o Nath falou para nós, vamos pedir ajuda a Deus também. Escolher. Eu estou escolhendo, eu escolho, e é algo assim que já é um pouco mais fácil, porque você vai acostumando. Quando você tem que ler a Bíblia, orar, para tudo você ora. Então, eu quero fazer um apelo, mas presta atenção. Você não vem aqui à frente, por favor, por causa do apelo, nem porque você, mas vai ser bom. Não. Como o Nath falou, eu vou escolher adorar. Aí, mamães, como ele citou, quando seu filhinho, sua filhinha ficar com febre, você que tem plano de saúde, seu marido pode pagar, a primeira coisa que você faz é ligar para o médico, né? Você vai orar primeiro. É um costume.
Você que pode pagar tudo, pode ir lá comprar injeção, igual o trem que você não podia. Tem que falar, Senhor, não tem nada não. Então, aqueles que quiserem, nesse rumo, escolher, vem aqui na frente. Só se você quiser. Que a oração que eu vou fazer vai ser meio porreta aqui, viu? Não vai ser brincadeira não. E eu não brinco de orar, né, Bonde? Não brinco de orar não. Escolher. Nath, enquanto eles vêm, conta pra nós o que aconteceu com o seu menininho. Então, meu filho Noah, depois de 9 dias, conseguimos o dinheiro para comprar o negócio que ele precisava, levamos lá, o médico colocou nele, saímos. Depois de 9 dias, deu alta nele, fomos para casa. Dizer que é verdade, era muito chato aquele negócio que ele usava, porque foram 4 meses que ele não podia de colete, com a perninha aberta assim, ó, tipo um sapinho assim, para encaixar os ossos. Bom, e para melhorar ainda mais, minha segunda filha também teve, mas tudo bem. Deus continua sendo Deus. Então, tinha que dar banho nele com um paninho molhado, não podia, né, colocar na banheirinha, não podia. Foram momentos difíceis, mas passou. Passou. Ele hoje é um menino de 7 anos, super inteligente, perfeito. Anda, corre, faz tudo. Na hora de vir para cá, agora na Espanha são férias, como se fosse a férias de julho para nós aqui no Brasil, né? As férias de inverno. Eles vão perder agora 5 semanas de aula para estar no Brasil. Fomos lá, a professora falou, não, esse menino é um dos 3 mais inteligentes, melhores alunos da classe, não vai fazer falta nenhuma. Ele falou, ele vai aprender muito mais lá no Brasil do que se ele estivesse aqui. Então, passa, a prova vem, mas ela passa. Se nós confiamos em Deus, ela passa. Agora, quando nós murmuramos, nós somos esse povo de Israel que permanece no deserto 40 anos dando volta. E na mesma prova. E na mesma coisa. E você já viu aquela situação onde você olha e parece assim, eu acho que eu já vi esse filme antes. Que você passa por aquela mesma prova uma e outra vez? Pois é. Sabe o que é prova? É igual a prova do colégio. No colégio, se você faz a prova, você reprova, você tem que passar por ela de novo, não é verdade? Se for reprovado, você tem que refazê-la. For reprovado de novo, tem que até você ser aprovado. E a prova é isso, não é mais do que isso. Deus coloca uma prova na nossa vida para nós sermos aprovados, para nós termos nosso caráter forjado. Mas muitas vezes nós escolhemos murmurar e Deus fala, não, ele não aprovou, ele vai ter que passar de novo. E nós repetimos e andamos em ciclo no deserto 40 anos, se for necessário. Mas Deus quer nos dar uma saída mais inteligente. De nós escolhemos confiar e adorá-lo. Amém? E passar na prova. Deixa eu só, antes de orar, te falar um negócio aqui. Cada um de nós, quando tem alguma doença, alguma coisa assim, essa prova vem. A minha é uma, do Cirlei é outra, da Clarice é outra, tá, etc. Todas as vezes que eu vou em Goiânia, eu não gosto. Graças a Deus, eu não tive que tomar injeção dessa vez no olho, né? Mas a injeção no olho não dói, não, graças a Deus. Mas é muito agoniante. Você ficar assim, olhando assim, você não pode fechar o olho, porque tem que tomar injeção dentro do olho, aí. Então eu fico assim, tá? Aí eu fico pensando, fico falando com Deus o tempo inteiro, né? Aí eu fico pensando assim, vão ser só alguns segundos, eu vou aguentar, entendeu? Aí você vai concentrando em Jesus e tal, vai ser só um pouco, e se não for um pouco, se Ele não curar também, Ele continua sendo Deus, e se a gente morrer no coração, vai ser Deus, e pronto, acabou. A gente tem que perseverar. Então eu vou fazer uma oração, e olha, irmão, quando eu faço oração, não é só para, eu não faço oração aqui para encher o espaço, não. Agora mesmo vai ter almoço, a gente podia acabar logo, vamos embora, tal. Não, mas eu não tenho pressa disso. Então as orações que eu faço, eu presto atenção. Então se você está aqui na frente, vocês lembram uma vez, Clarice, que eu falei assim, que lá na vide, lá embaixo, o trem estava tão engrunhado, parecia que estava bom. Mas eu falei assim, eu quero ver essa igreja aqui, adorar a Deus, a gente tiver um caixão aqui, ó.
Vocês lembram disso? Aí daí uns dias tinha um caixão lá. Então eu não brinco com o senhor e ele não brinca conosco. Então eu vou pedir para Deus falar com você, na sua vida. Então você veio até aqui. Se você tiver afim de concordar, lá no seu coração você fala amém. Se você afinar, não concorda. Tá aí, em pezinho aí, fala, não, isso aí não. Lá dentro, não, isso aí não. Porque eu vou orar forte. Entendeu? Não estou brincando de orar, não. Então vamos orar. Senhor Deus, essa palavra, desde quando começamos esse culto de manhã, veio fechar com chave de ouro aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Como a Nilce estava ministrando, depois o Manuel veio, os louvores, essas lembranças das tragédias do pastor que suicidou, dos vereadores que estão roubando, esses políticos safados, Senhor, estão roubando o povo brasileiro, imorais. São provas que nós todos passamos, uns mais, outros menos, em se tratando da vida financeira, comercial, de trabalho. Mas, Senhor, quando toca-se em nós mesmos ou nos filhos, como no caso do filhinho do Nátio, a gente vai pensando como as provas têm vindo e como tem sido a minha reação, as nossas reações. Ao invés de darmos glórias e sabermos que Deus não rejeita, então louve, ou reclamamos e fazemos como Miriam, que tocou tamborim depois porque viu o resultado. Como o Senhor tem me ensinado que fé a posteriori não presta para nada. E fé, quando você pode comprar e passar o cartão, também não presta para nada. Mas, quando a gente vê que o nosso filhinho vai andar um dia, em nome de Jesus. E se ele não vai andar, em nome de Jesus. E se vai sobreviver à doença, em nome de Jesus. Ou se vai morrer da doença, em nome de Jesus. Então eu te peço que esse povo aqui amadureça. Louve. Seja agradecido, generoso, aberto, adorador, alegre, não murmurento, em toda e qualquer situação. Obrigado pelas palavras do Nátio, que veio enriquecer o nosso povo aqui. O Senhor faz essas coisas maravilhosas, traz ele lá da Espanha, com toda a sua experiência dos 9 anos, da sua esposa, dos seus 4 filhos. E te pedimos que o Senhor multiplique e retribui na vida dele tudo que ele imputou na nossa vida nesta manhã. Abençoe também o Júnior Biscoito, com a Patrícia, seus filhinhos, o Tiago, a Pipoca, a Beatriz, o Rafael, a Quênia. Dudu, Alice, os filhos, o Leandro, a Miriam, a Edina e tantos outros missionários, Senhor. A Laurinha, o pessoal da Jocum Família. Todos tenham essa conscientização, esse derramar do Senhor de gratidão. E que nós não sejamos um povo murmurento. E que toquemos nossos tamborins, sim. Mas pela fé, já vendo o Faraó afundado. E que seja com água no joelho, mas ele vai afundar. Ele vai morrer afogado, na banheira. Porque o Senhor é Deus. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém.